A terra é azul, da água do mar. E essa semana o professor Lino Pérez, que é também vereador aqui da nossa cidade de Florianópolis, deu a sua última aula lá na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente diz última não porque seja a última mesmo, mas a última como professor contratado, que ele está se aposentando depois de mais de 30 anos, né, de ensino e pesquisa e extensão na universidade. O Rubens Lopes, nosso repórter, esteve lá e vai nos contar como foi bonita, né, esse momento. O Lino, professor do curso de arquitetura da UFSC, fez esse encerramento lá, que foi uma iniciativa dos próprios estudantes do curso. Então é interessante de ver como o reconhecimento de um professor na instituição pública, que é a universidade, homenagear um professor pelo trabalho que ele tem dentro de sala de aula. O Lino, que tem um trabalho também ligado à questão da cidade, e foi interessante perceber como que esses ensinamentos vinculados à universidade e com a comunidade, eles passam a ser uma coisa concreta quando se dá exemplos. Por exemplo, o Lino citou as aulas de campo, onde ele leva os alunos para a Serrinha para mostrar aquela comunidade e pensar a partir da comunidade projetos de arquitetura, de urbanismo, a própria cidade. Então, a universidade fazendo o papel dela, que é servir a comunidade onde ela está. Nesse caso, né, Rubens, é sempre bom lembrar que não é a universidade como uma instituição, porque a universidade como instituição, ela não tem essa inserção na cidade. E como que é importante o papel desses educadores, né, que dentro de uma instituição conservadora como a universidade, conseguem extrapolar. E o Lino mostrou esse entendimento dele de uma questão também como militante, pessoa que vive a cidade, atua nela, não só como um professor, né, dentro da hierarquia de uma instituição, e também de pensar projetos coletivos junto com os próprios alunos que possam construir propostas interessantes. A gente que vive numa ilha, então muitas vezes os projetos são totalmente desvinculados da realidade, são projetos criados dentro de uma sala da universidade e não tem vínculo com a realidade. Então esse trabalho que o Lino desenvolve foi comentado pelos próprios alunos, dessa importância de um professor que mostra a arquitetura como algo que possa estar ligado à realidade. Os alunos que têm projetos desenvolvidos nas comunidades também. O Lino citou um termo que eu achei bem interessante, que é conhecer os homens invisíveis, as pessoas invisíveis, que são os que constroem. Quando ele citou quem construiu as pirâmides, as construções maias, astecas, como exemplo também, pensar a arquitetura a partir de algo que já foi criado e que está enraizado na nossa comunidade. A questão da América Latina, essas construções, ele usou um termo da arquitetura, que é a criação de base, pensar a iluminação. Então, com exemplos tirados de uma realidade que muitas vezes é distanciada da universidade, porque penso o novo, construção pós-moderna, sem levar em conta todo um conhecimento acumulado, um conhecimento humano dessas construções, que são algo impressionante, principalmente nessa área da arquitetura. Se tu pensar, os caras sabiam a angulação do sol para pensar a iluminação nas construções antigas, e também as próprias construções indígenas, que tem uma outra lógica, que todos esses conhecimentos acumulados da humanidade podem ser utilizados dentro da arquitetura e como forma de arte também, envolvimento com a comunidade. Então, o Lino também, que tem um trabalho ligado principalmente aqui à cidade de Florianópolis, questão do plano diretor, das coisas do parque cultural, a defesa do parque cultural ali, e os estudantes mostraram que esse envolvimento de um professor que leva as questões da cidade para dentro da sala de aula torna mais próximo da realidade desses estudantes. Eles têm capacidade para pensar soluções enquanto estudantes. Então, um desafio que é dado a eles de levar esse conhecimento da sala de aula direto para a sua vivência. E também outro termo que vale salientar, que muitas vezes dentro da universidade
é deixado de lado, que é os homens lentos, que é um termo do Milton Santos. Falou que é importante trabalhar enquanto professor porque muitos estudantes têm um ritmo diferente da maioria do ritmo que é imposto a uma turma como um todo. O ritmo de produção, que o ensino acaba sendo produtivista, levando a velocidade, sem pensar que os alunos às vezes têm um ritmo lento, mas têm uma capacidade de produção, de criação também que pode ser desenvolvida. Ele citou o exemplo de um aluno que foi bolsista dele, cotista, que às vezes tem uma formação de vivência da sua realidade e chega com aquele acúmulo que é desaproveitado por muitos professores que querem produzir a partir de outros conceitos que não tem vínculo com a realidade, e esses alunos, se o professor trabalha junto com eles, eles podem desenvolver um projeto arquitetônico, urbanístico, muito mais ligado à realidade do que algo produzido dentro da sala de aula. Então ele citou um exemplo de um aluno que conseguiu fazer um trabalho de TCC magnífico, que foi referência até para o próprio curso, o curso de arquitetura da UFSC, que tem vários projetos interessantes. Ele citou lá na aula projetos de construção alternativas, levando em questão o solo, a impermeabilização, a questão do meio ambiente. Então, são discussões importantes para se fazer dentro da universidade. O Lino se afasta, mas ele vai continuar participando, né, também pelo trabalho que ele tem acumulado como palestrante, seja como professor visitante. E o mais importante que fica é essa contribuição para os próprios alunos do curso de arquitetura, que estendo aqui para os outros demais cursos também, que a diferença que faz um professor desses numa sala de aula, que a partir desses debates, dessas discussões, os alunos possam viver a sua realidade e procurar transformá-la, já que é um conhecimento que é produzido dentro de uma instituição que é pública, é de todos e que também tem um compromisso, que é o compromisso com o saber, de levar o conhecimento para as comunidades. Então, foi um momento bonito de ver esse reconhecimento dos próprios alunos com o professor, que o Lino é, e também de ver essa preocupação dos alunos pensando o lugar onde vivem, o lugar onde estão, têm a oportunidade de aprender, né? Que é a UFSC, que aqui recebe gente de todos os lugares, de todas as classes sociais, e ter esse pensamento de que todos ali são iguais, podem produzir coisas legais, foi uma questão bonita que o Lino deixa, o Lino que continua também com o seu trabalho como vereador, né, principalmente nessas questões da discussão do plano diretor, da mobilidade urbana, e com esses trabalhos que ele leva até as comunidades. A terra é azul, da água do mar, meu norte é o sul, a ilha é meu lar. Meu norte é o sul, a ilha é meu lar.